Rádio Piauí. Sejam bem-vindos ao Maria Vai com as Outras, o podcast sobre mulher e mercado de trabalho da revista Piauí. Eu sou a Branca Viana. Esse episódio aqui, que é um episódio muito especial, é para encerrar a nossa terceira temporada, que foi dedicada ao que a gente chamou de grandes temas sobre as questões de gênero. Então, a gente falou de poder, de autonomia, de independência financeira, identidade de gênero, a gente falou de raça, de saúde, de violência e de maternidade, porque maternidade tem em toda temporada, que você vai falar de mulher e mercado de trabalho, não tem como escapar da maternidade, né? Então, para encerrar a temporada, a gente resolveu sair do estúdio. Esse episódio aqui está sendo gravado na Casa Firjan, que fica em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. É um lugar lindo, para quem está ouvindo e não vendo, venham visitar, porque é sensacional. E nesse programa vocês vão ouvir muito mais do que a minha voz e a voz da nossa convidada. Vocês vão ouvir também o som da plateia. É uma plateia, a plateia tem que se animar mais. Eu sei que é sexta-feira e tá de noite e tudo mais, mas... Então a nossa convidada hoje é a socióloga Márcia Lima, que veio de São Paulo para falar com a gente sobre feminismo negro. E você sabe que é coincidência ter sido o Dia da Consciência Negra essa semana? A gente não planejou isso? A gente é tipo gênio, né? Porque cai certinho, mas assim, foi totalmente sem querer. Eu vou pedir primeiro para a Márcia se apresentar. Eu sou a Márcia. Quem é você, Márcia? Bem, Márcia Lima, socióloga, professora do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento e onde agora eu coordeno o AFRO, Núcleo de Pesquisa e Formação em Raça, Gênero e Justiça Racial, fresquinho, recém-lançado, agora no dia 4 de novembro, onde a gente vai aprontar muito aí em termos de pesquisa, formação e difusão científica. Depois eu vou te perguntar sobre isso para você explicar direito para a gente o que você faz nesse núcleo. Então, eu queria começar com a seguinte pergunta. Enquanto eu estava pesquisando para fazer essa entrevista, eu prestei atenção no seguinte, que aqui na Maria a gente sempre entrevista mulheres de todos os tipos, mulher branca, mulher negra, mulher rica, mulher pobre, de tudo quanto é profissão e tudo mais. Mas, na primeira temporada, a gente encerrou com uma entrevista com a rosisca Darcy de Oliveira. Quem não ouviu, eu recomendo que volte lá para ouvir, porque foi uma super entrevista. Falando sobre o percurso dela, falando sobre a divisão sexual do trabalho, que era o nome do episódio, e falando sobre a história do feminismo, porque ela é uma pessoa que participou da história do feminismo no Brasil desde o início. Só que eu não chamei aquele episódio de feminismo branco. E esse episódio aqui com você, eu estou chamando de feminismo negro. E eu te juro por Deus, eu só me dei conta disso há coisa de 2 semanas atrás, quando eu comecei a pesquisar. Falei, gente, olha só. Então eu queria saber de você se isso está certo, se está errado e por quê. Bem, você pegou num ponto aí interessante, né? Porque a gente não qualifica, né? O branco é um lugar consolidado. E daí que vem o debate muito mal apropriado e muitas das vezes mal compreendido sobre o conceito de lugar de fala. O conceito de lugar de fala, ele só diz isso, né? As pessoas falam de um lugar. E este lugar que você acabou de dizer, branco, ele nunca precisou ser dito. Ele só passou a ser dito quando outros grupos passaram a ter voz, né? Então, quando você passou a ter outros tipos de pessoa produzindo conhecimento, né? Mulheres, negros, indígenas. Por isso que você qualifica o lugar. Então você fala de feminismo e você fala de feminismo negro, né? Você nunca precisou qualificar, porque esse lugar sempre foi um lugar estabelecido para pessoas. Então, quando outras pessoas começam a ocupar espaços de conhecimento, começam a produzir conhecimento, essas pessoas que não estão no mesmo padrão de classe, de gênero e de raça, você precisa adjetivar. Então, é por isso que, realmente, você não adjetivou, porque esse lugar é um lugar estabelecido. E na formação desse feminismo, ele tem uma longa participação das mulheres negras, né? Essa agenda ela foi construída com muita disputa, foi feito por ambos os grupos, mas, com o passar do tempo, essas agendas, em algum momento, elas estão juntas, em algum momento, não, né? Porque, obviamente, há conflitos internos dentro desses grupos, como há das mulheres negras dentro do movimento negro,
Isso que eu ia te perguntar, como é que é a relação entre as feministas negras e o movimento negro, de uma geral, ou os homens, principalmente? Homens e mulheres, né, baby? Por exemplo, se você pega a história da Frente Negra brasileira, nos movimentos mais tradicionais, as mulheres negras estiveram muito presentes. Quando você olha para a história da Frente Negra, você pode explicar o que é a Frente Negra? A Frente Negra foi um movimento, né, criado nos anos 30, que teve uma participação muito importante na consolidação de uma agenda do que seria a integração do negro na sociedade. Podemos dizer que uma forma de um movimento que mais se destacou ainda, né, nesse pós-abolição e que teve muita importância na formação de uma sociedade civil negra, de movimento negro. E tinha homens e mulheres. Tinha homens e mulheres, mas a gente conhece muito pouco da história das mulheres nesse grupo, né? A gente também tem a participação das mulheres negras desde as sociedades das mulheres negras, né? A gente pega lá a história das mulheres negras na religião, né, da Boa Morte. São organizações de mulheres negras que existem desde o final do século passado e são formas de resistência também. A resistência escrava sempre contou muito com a participação das mulheres. Então, o nome feminismo ele é mais recente, mas a resistência, a organização das mulheres negras sempre aconteceu e sempre foi muito importante, né? Existe uma participação muito fundante das mulheres negras, desde a resistência escrava até as primeiras organizações negras. E aí a gente tem essa tensão, né? Que espaços do movimento negro sempre houve a tensão de construir o espaço das mulheres e, dentro do feminismo, a tensão em torno da agenda da classe, né? Que mulheres brancas e negras têm uma agenda em torno da questão social e da classe. E você, como é que você chegou ao feminismo? Como foi o teu percurso até o feminismo? Ou você nasceu feminista e você era desde pequenininha? Acho que tem um pouco de família, né? Tem um pouco de trajetória de mulheres muito fortes. Você tem feminista na família ou como assim? Acho que a gente, quando a gente vem de... Acho que quando a gente resolve sair de uma cidade pequena, estudar... ganhar o mundo, a gente se torna meio feminista mesmo, né? Mas acho que não tem... Nem sempre. Eu tenho família, assim, da trajetória das mulheres na minha família, é sempre de mulheres muito fortes, né? Sua mãe, sua avó, irmã? Minha avó, bisavó, minha mãe, né? Tenho irmãs também, estão aqui. E dá para ver pelo teu sotaque que você é daqui do Rio, mas de onde você é? Do Rio de Janeiro, do estado do Rio, mas de onde você é? Eu sou de Barra do Piraí, sou do interior do Rio de Janeiro. Eu vim para o Rio de Janeiro com 17, 18 anos para fazer faculdade. Não, minhas irmãs já moravam aqui. Nós somos 5 filhos, minhas irmãs, eu sou a 4ª. A questão educacional sempre foi uma coisa muito forte para o meu pai e para minha mãe. Então, essa ideia de estudar, tem que estudar. Estudar e sair também, né? A ideia de sair de Barra do Piraí foi uma coisa que... Eu, com 11 anos, 12, eu sabia. Minhas irmãs já tinham saído, né? Então, eu tinha muito certo na minha cabeça, na minha vida, que quando eu tiver com 17, 18 anos, eu vou embora para estudar. Então, assim, eu fui um pouco criada para sair e para estudar. Acho que as minhas irmãs foram muito importantes. Elas foram primeiro, né? Então, quando eu saí, eu fui a 4ª embora de casa, com 17 anos. Então, isso foi uma coisa que, para mim, foi muito mais fácil. E tinha essa coisa assim, nossa, né? O seu Alencar, Ana Regina, estão mandando as filhas morar sozinhas no Rio de Janeiro, né? Tinha uma coisa muito... os amigos. Sim, isso era uma coisa bem preconceituosa mesmo. Era mal visto? Sim. Né? Tinha uma coisa meio... o que essas meninas estão fazendo lá no Rio de Janeiro, né? E família muito católica também, né? Desconfiavam do comportamento de vocês aqui? Sim, né? O que essas meninas foram fazer no Rio de Janeiro, né? Então tinha que voltar com diploma e mais alguma coisa, né? Assim. Mas é engraçado, quando o começo das ciências sociais, que foi o que você fez na graduação? Eu fiz ciências sociais e fui descobrindo, né? A questão racial nunca foi um tema tratado em família, assim. Eu acho que a gente que levou os nossos pais a refletir mais sobre isso. Como que vocês levaram? A gente começou a falar mais disso dentro de casa. Eu acho que a gente não falava disso, assim, nossos pais... Que acho que é uma questão geracional, né? Que o racismo é uma coisa muito silenciada, né? Vencer o silêncio do racismo... Eu costumo sempre falar para os meus alunos... que a grande eficácia da ideologia racial no Brasil é o silêncio.
né? Silêncio com relação ao racismo, quer dizer, ou Você não falar do fala, assunto ou dizer que não existe. Tem um sociólogo, o Horácio Nogueira, falava disso, né? Em caso de enforcado não se fala em corda. E eu acho que a gente está vivendo no Brasil, né, essa quebra do silêncio. A gente quebrou esse silêncio há 15, 20 anos que nós quebramos esse silêncio. E nós quebramos esse silêncio no Brasil com as políticas públicas. O movimento negro, a sociedade civil tem um papel crucial nesse processo. As mulheres negras, o feminismo negro tem um papel crucial nesse processo. Você, na tua pesquisa, você estuda muito desigualdade e você estuda interseccionalidade, né? E eu queria saber como você estuda isso na tua pesquisa e também que você explicasse o que é interseccionalidade. Então, a interseccionalidade ele tem sido Antigamente a gente falava de raça, gênero e classe, né? E aí passou-se a falar de interseccionalidade. Esse é um conceito que foi cunhado pela Kimberly Crenshaw, que é uma pesquisadora da área do direito. Eu adoro contar essa historinha. Conte, por favor. Porque a Kimberly, uma das histórias que ela conta de como ela chegou a esse conceito de interseccionalidade é que ela fez direito em Harvard. E Harvard tem aquelas agremiações, né, de estudantes de Harvard. E ela tinha um amigo negro que ia ser o primeiro estudante negro, isso nos anos 80, hein? Nos anos 80. Aí ser o primeiro estudante negro a ser aceito numa dessas agremiações estudantis de Harvard. E ele convidou a Kimberly para ir até esse lugar, onde ele seria recebido. E ele estava todo... ela conta isso num artigo que ela escreve. Ele estava assim: não, Kimberly, se a gente for discriminado, a gente vai embora. Não, porque a gente não pode aceitar nenhum tipo de discriminação. Se a gente for discriminado, a gente vai embora. Ela, não, tudo bem. Ela foi com ele. Chegaram na porta da agremiação, bateram na porta. E aí o amigo que tinha convidado ele para entrar, para ir na agremiação lá. Não é agremiação, não, mas... aquelas fraternidade. Fraternity, yeah. E aí o rapaz abre a porta, muito sem graça, vira para eles e fala assim: eu sinto muito, mas vocês não vão poder entrar pela porta da frente. Aí, nisso, ele fica muito indignado, falou: nós vamos embora, porque eu falei, nós não vamos aceitar nenhum tipo de discriminação racial. Aí ele falou assim: não, é porque a Kimberly é mulher. Aí o amigo negro fala assim: então tá, tudo bem, a gente entra pela porta de trás. Ou seja, todas... Nenhuma discriminação. Não, tá, tudo bem, a gente entra pela porta de trás. Ele não titubeou. Aí ela fala que ela ficou... Então, e ela, obviamente, no estado de choque, né, assim, com a situação, ela disse que depois ela falou assim: eu preciso escrever sobre isso. Então, esse é o princípio da interseccionalidade. O princípio do conceito é que você não trabalha com grupos distintos, né? Assim, você tem que lidar com a ideia de grupos que são interseccionais, né? Mais do que uma sobreposição de categorias, é de um pertencimento que você não consegue separar, né? Então, essa ideia de que você... aquela pergunta infame, né? O que é pior para você? É ser mulher ou ser negra? Eu tenho vontade de... Alguém pergunta isso? Eu tenho vontade de voar quando alguém... Eu tenho vontade, juro. Né? Cada vez menos, né? O mundo está melhorando, né? Mas, assim, o que é mais difícil? O que é pior? Como se essas coisas, como se você amanhecesse um dia, né? Hoje eu estou mais mulher, hoje eu estou menos negra. Hoje é mais difícil ser negra, hoje é mais difícil ser mulher. Como se você pudesse tirar essas... Como se esses pertencimentos, como eles fossem categorias que você pudesse deslocar, né? Como se eles pudessem ter arranjos, né? No seu cotidiano, eles não estão separados, né? Eles fazem parte. E, na composição da interseccionalidade, tem a classe, né? E uma vez que você tem, principalmente no caso brasileiro, né, a condição de raça e gênero te confina socialmente. Na classe, né? Na classe. Ele é um determinante muito forte no seu pertencimento de classe. Uma pergunta aqui da plateia, deixa eu ver o que é. As pessoas tendem a perguntar sobre as dificuldades da mulher negra nos espaços brancos sem falar das ferramentas racistas desses espaços. Como você enfrenta o racismo velado desses espaços de poder? Não sei, vamos lá.
Olha, acho que a gente tem várias formas de enfrentamento de racismo, né? A gente negocia, a gente enfrenta, a gente grita, acho que a gente enfrenta dependendo das situações, né, que você passa no seu dia a dia, né? Nem sempre você pode gritar, né? Tem horas que você tem que negociar, tem horas que você tem que se impor, né? Às vezes você tem realmente que gritar. Quando a injustiça racial é muito grande, você grita. Mas tem consequências para o corpo, tem consequências para as relações, né? Eu também faço piada, né? Que eu acho que também faz parte das formas de enfrentar o racismo, fazer um pouco de piada, porque também às vezes a ironia é uma boa forma também de sobreviver. Só para você contar para a gente de uma notícia boa, né? Que você acabou de ser empossada como coordenadora do Núcleo Afro, que é o Núcleo de Pesquisa e Formação em Raça, Gênero e Justiça do SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Então, explica para a gente, agora, no finalzinho, o que você vai fazer nesse núcleo como coordenadora dele. Esse núcleo eu idealizei, criei, pensei esse núcleo, e desde o final do ano passado, pós-eleição, deu aquela perdida assim, né? E agora, né? Agora tem que fazer alguma coisa, né? E várias coisas assim me motivaram a criar o núcleo, sabe? Porque uma delas era um pouco isso, né? Assim, essa agenda tem que continuar, né? E a minha agenda de pesquisa, que eu tenho tocado. Porque com corte de bolsa e todas essas coisas, vocês falaram, uma das coisas que eu pensei assim, a ausência de recursos públicos para fazer pesquisa. A gente conseguiu, a duras penas, ampliar o tema no debate público, ampliar o tema na universidade. A questão da docência negra ainda é uma questão, né? Nós temos poucos docentes negros, mas a gente conseguiu, né, que alguns pesquisadores negros, recém-doutores negros, que não iam conseguir espaços nas universidades, alguns professores negros recém-ingressos também, em universidades públicas não iam ter como fazer pesquisa. E o SEBRAP é uma instituição de 50 anos, que tem uma trajetória de pesquisa sobre o tema. Eu me formei aqui no Rio, num centro de pesquisa que tinha essa estrutura. E então eu pensei, eu vou juntar um pouco, dar uma maior institucionalização a essa agenda numa instituição de muito prestígio, uma instituição de 50 anos, e também tentar agora montar uma equipe trazendo pessoas. Agora eu montei uma equipe de pesquisa que tem pessoas um pouco mais sêniores, mas também trouxe recém-doutores, 2 professores mais jovens. É uma equipe não somente de pesquisadores negros, mas tem tem jovens negros recém-doutores, recém-ingressos na universidade, com uma agenda de pesquisa bem fresquinha. A gente vai tentar montar essa agenda, tocar as pesquisas, que todo mundo tem pesquisa em andamento, e um compromisso muito forte que a gente tem com quem nos apoia é influenciar muito, tá no debate público. A gente fez uma parceria com o Nexo Jornal, a gente vai ter um espaço fixo no Nexo Políticas Públicas. Ou vídeo, ou o quê? A gente vai ter coluna semanal no Nexo, vamos produzir várias coisas, assim, produtos muito legais a partir de janeiro do ano que vem. Vídeos, podcast não, porque a gente ainda vai precisar investir mais. Imagina, depois de ver essa estrutura aqui, Branca, eu vou repensar meus planos de podcast. Não repense, faça. Mas a gente vai ter coluna semanal, linha do tempo sobre direitos, infográficos, a gente tem que investir bastante em divulgação científica, porque nós, cientistas sociais, somos péssimos para fazer isso. Todos os cientistas são. E a gente acha que a gente tem que estar no debate público, em parceria com a sociedade civil, em parceria com o movimento negro e pautando o debate público sobre esse tema, tentando levar o que a gente produz na academia, na universidade, para o diálogo com a comunidade, com quem se interessar pelo tema, com o gestor. Explicar para a gente, né? Exatamente. Obrigada, Márcia. Obrigada, gente.
Esse foi o último episódio da 3ª temporada do Maria Vai com as Outras. Eu vou repassar aqui só alguns comentários que os ouvintes fizeram nas nossas redes. Então, no Instagram do Maria, teve uma ouvinte chamada Nise Soares, que fez um comentário que tem tudo a ver com esse episódio aqui. O comentário dela era sobre o nosso episódio Gênero, Número e Raça. E ela disse o seguinte, aspas, me identifiquei muito com as mulheres negras e o mercado de trabalho. Eu trabalhei como secretária na década de 80, fui recusada em algumas entrevistas, pois diziam que a empresa não admite pessoas de cor. Em outra empresa onde trabalhei por 7 anos, um dos sócios era racista declarado e não me dirigiu a palavra durante todo esse período. Isso é quase uma arte, o sujeito conseguir não falar com alguém durante 7 anos, né? Aí também uma outra ouvinte nossa sobre um outro episódio que a gente fez sobre violência contra a mulher, ela disse o seguinte, o nome dela é @PossoloRaquel no Twitter, né? Ela falou sobre um artigo que tem relação com o tema desse episódio de violência. Ela disse o seguinte, ano passado, eu e a Jessica Hall escrevemos um artigo tentando responder por que precisamos de uma crítica feminista ao direito. Muita gente pesquisa isso, foi uma honra contribuir um pouquinho para o campo, mas com esse episódio do Maria Vai com as Outras, isso escancarou o problema. Então, eu peço para a Jéssica e para a Raquel, que são as autoras desse artigo que ela cita aqui, para compartilhar o artigo com a gente poder ler, né? Porque a gente não sabe qual é. E se vocês quiserem continuar acompanhando a gente nas redes, as redes são @MVCO Podcast no Instagram e no Twitter. E no Facebook a gente tem um grupo super simpático, como disse a Mari no início. É o cantinho fofo da internet, no nosso grupo no Facebook. E chama Maria Vai com as Outras. É bem fácil de achar. Lá, quando acabar a temporada, a gente vai continuar conversando sobre todos esses temas. As redes do Maria não vão parar quando acabar a temporada. E quem quiser apoiar o Maria, apoia-se o Maria assinando a revista Piauí. Além de apoiar o Maria, você ganha a revista. Você recebe a revista, que é uma excelente revista. E tem também a assinatura digital, para quem não gosta de papel, quem acha que não vale a pena cortar a árvore. Mas a revista é linda em papel. Eu acho que vocês deviam assinar em papel mesmo. O Maria Vai com as Outras é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A gente grava normalmente no estúdio, mas hoje a gente está gravando aqui na Casa Firjan, com o Dani Di e o Luca Mendes, de quem eu falo sempre, que estão ali atrás para eles aqui. Salva de palmas para eles. O Dani e o Luca. E também o Gabriel Martal, que veio hoje aqui. A direção é da Paula Scarpim, que está ali. A edição de som é da Evelyn, cadê a Evelyn? Tá aqui. Da Evelyn Argento e da Mari Romano, que estão aqui na frente. A nossa música é da Mari Romano. Finalização e mixagem são do João Jabassi. A nossa produtora é a Divina Mari Faria, que está em pé ali. Distribuição da Kellen Moraes, que está filmando a gente ali. E a Ana Beatriz Ribeiro, que sumiu, não, que está ali filmando também. É quem cuida das nossas redes e faz todas as redes também. Eu sou a Branca Viana, muito obrigada e até a próxima temporada.